Uma conquista que não pode ser tirada por falência, pela traição de outrem, pelo envelhecimento ou pela morte. É a conquista de si mesmo. E assim, a próxima vez que você sentir aquele impulso familiar, aquele itch de que precisa correr atrás de algo para se sentir completo, pode ser útil fazer uma pausa, respirar e perguntar, no silêncio que se segue, o que exatamente eu espero encontrar no final dessa corrida. E existe a possibilidade de que isso já esteja aqui agora, esperando apenas que eu pare de correr para poder ser visto. A resposta pode não chegar como um estrondo, mas como um sussurro que reorganiza tudo. Um sussurro que diz que a abundância não é um destino, é um modo de ver. E que você pode escolher enxergá-la a qualquer momento, simplesmente soltando a necessidade de persegui-la. O movimento, então, deixa de ser uma fuga para a frente. Torna-se um enraizamento, uma presença. E nessa quietude atenta, paradoxalmente, é que você começa a se mover na direção verdadeira. Eles não falavam em eliminar a dor, que é natural. Falavam em dissolver o sofrimento, que é opcional. A diferença entre os dois é o território onde reside essa regra esquecida. Observe o fluxo de qualquer turbulência interior. Algo acontece, um plano é cancelado, uma pessoa é grosseira, um resultado esperado não se materializa. Imediatamente, em milésimos de segundo, uma narrativa se forma. Ela raramente é neutra. Ela carrega adjetivos. Isso é péssimo, isso é injusto, isso é humilhante. Esse é o primeiro e mais crítico passo, o ponto de gênese onde o sofrimento é fabricado. O evento em si é apenas um conjunto de circunstâncias. A sua mente é a fábrica que transforma essas circunstâncias em uma experiência pessoal de agonia. Epicteto, que conhecia a agonia na carne já que nasceu escravo, colocou o dedo exatamente nesta ferida. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Parece abstrato até você aplicar a sua última frustração. O que doeu não foi o fato bruto. Foi a sua opinião de que aquilo não deveria ter acontecido, de que era intolerável, de que refletia algo sobre o seu valor. O sofrimento, portanto, não é uma condição imposta. É uma sentença que você profere sobre a sua própria experiência. A regra, então, começa a tomar forma. Ela não é sobre mudar o mundo. É sobre inspecionar a sentença. É sobre criar um intervalo entre o estímulo e a reação. O espaço de suspensão onde a opinião automática pode ser interrogada. Os estoicos chamavam isso de hipolepsis, o ato de capturar a impressão inicial antes de consentir com ela. Nesse espaço reside uma liberdade colossal. Ao invés de ser arrastado pela correnteza do isso é horrível, você pode se perguntar com uma calma quase clínica: isso é realmente horrível? Ou é apenas inconveniente? Ou é simplesmente diferente? Essa pergunta não nega a dor potencial, mas ela remove o drama catastrófico que amplifica a dor em 10, 100 vezes. Ela desmonta a fabricação do sofrimento em sua linha de montagem mais essencial. A grande maioria do que nos consome não é a primeira pontada da realidade, mas a avalanche interpretativa que construímos em cima dela. Isso nos leva ao cerne da regra prática, a ferramenta que os estoicos oferecem para operar nesse intervalo. É a dicotomia do controle. Uma divisão fundamental entre o que é nosso e o que não é. O que está sob nosso controle absoluto? Nossos julgamentos, nossas intenções, nossos valores, nossas ações no momento presente. O que não está? Literalmente tudo mais: o corpo, a reputação, os bens, o passado, o futuro, as ações e opiniões dos outros. A fonte de, facilmente, 90% do sofrimento humano é a insistência crônica em inverter essa equação. Gastamos nossas reservas emocionais tentando controlar o incontrolável e negligenciamos o soberano domínio que temos sobre o território interno. A ansiedade é o sofrimento de tentar controlar o futuro. O ressentimento é o sofrimento de tentar controlar o passado. A indignação constante é o sofrimento de tentar controlar o comportamento alheio. Cada uma dessas é uma guerra perdida antes de ser travada. E o cansaço dessa guerra é o que chamamos de aplicar a regra, portanto, é um ato constante de triagem. Diante de qualquer situação que provoque agitação, a pergunta estoica é: qual parte disso está sob meu controle? A resposta delimita imediatamente o campo de ação e, mais importante, o campo de preocupação legítima. Se o trânsito parou, o controle sobre o fluxo de carros é zero. O controle sobre a sua respiração, sobre os pensamentos que você cultiva enquanto espera, sobre decidir ouvir um podcast ou simplesmente observar sem alimentar a irritação, é total.
O sofrimento surge quando você insiste em bater a cabeça na parede da primeira parte, enquanto abandona o jardim da segunda. A regra é um redirecionamento radical de energia. Da preocupação para a ação. Da lamentação para a aceitação ativa do que não pode ser mudado. Isso não é passividade. É a mais pura forma de eficiência psicológica. Você para de gastar moedas de ouro emocionais em máquinas quebradas. Existe, porém, uma objeção profunda que surge aqui. E a dor real. A perda de alguém amado, uma doença grave, uma traição íntima, a regra parece insensata diante disso. É aqui que a compreensão precisa se aprofundar. O estoicismo nunca propôs a ausência de dor. Propôs a ausência de sofrimento desnecessário. A dor é um sinal fisiológico e emocional natural. O sofrimento é a camada adicional de narrativa que diz: isso não deveria estar acontecendo comigo, é um erro cósmico, minha vida está arruinada para sempre. A regra atua mesmo aqui, não para anestesiar a dor da perda, mas para impedir que ela seja corrompida pelo veneno da não aceitação. Ela permite que a dor seja apenas dor, e não um monstro alimentado pelo desespero e pela revolta contra os fatos. Marco Aurélio, que perdeu vários filhos, enfrentou revoltas e governou um império em crise, escrevia para si mesmo: haja com resignação em relação às coisas externas e com justiça em relação às coisas internas. Em suma, que seu impulso e sua ação tenham como objetivo um bem social, pois isso está de acordo com a sua natureza. A resignação aqui não é derrota. É o reconhecimento solene de que certos fatos são maiores que a nossa vontade. E a justiça interna é aplicar a regra, cuidar, com extrema atenção, apenas da resposta que você dará, da pessoa que você escolherá ser diante daquilo que não escolheu. A prática diária desta regra, então, não é um exercício de positividade tóxica. É um treino de realismo radical. É enxergar o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse, e então decidir como você será dentro dele. Cada vez que você pega uma preocupação sobre o que os outros pensam e a devolve ao universo dizendo "isso não é meu", você desativa um circuito de sofrimento. Cada vez que você substitui a ansiedade por um futuro hipotético, pela preparação meticulosa para o presente real, você desmonta uma fábrica de tormento. Cada vez que você aceita que um ser humano agiu de acordo com a natureza dele, falha e tudo, em vez de exigir que ele agisse de acordo com a sua conveniência, você se liberta de uma expectativa que só servia para gerar frustração. Aos poucos, o ruído de fundo da existência, aquele zumbido constante de descontentamento, preocupação e irritação, começa a diminuir. Não porque o mundo mudou, porque você mudou seu ponto de investimento. O que sobra quando essa arquitetura do sofrimento opcional é desmantelada? Sobra a vida, com sua dor genuína, seus desafios reais, suas alegrias autênticas. Sobra uma energia imensa que antes era consumida na luta contra moinhos de vento. Sobra a capacidade de responder e não apenas reagir. A regra estoica, em sua essência, é um convite a uma troca de soberania. Você abdica da fantasia de controlar o oceano e, em troca, ganha o domínio absoluto sobre o seu próprio barco. As tempestades ainda virão, os ventos ainda serão contrários. A diferença é que você não mais gastará seu precioso fôlego xingando o vento. Você aprenderá a ajustar as velas. E nesse ajuste, nessa ação focada e serena sobre o que é verdadeiramente seu, reside uma paz que não depende da calmaria. Uma paz que é ativa, resiliente e, acima de tudo, silenciosamente disponível a qualquer momento em que você se lembrar de fazer a única pergunta que realmente importa. Isto está em minhas mãos, ou está apenas em minha imaginação? A resposta, mais vezes do que você imagina, redesenha completamente o contorno do seu dia e, por fim, da sua vida.